Feche seus olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido. Meu Deus, estamos na sua presença, meu Deus. Na sua gloriosa, maravilhosa, perfeita, Senhor, presença. E nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Meu Pai, um dia frio como esse, meu Deus, que vem como um teste. Meu Deus, que vem, Senhor, como uma prova, meu Deus. O que irá sair de nós? Meu Deus, o Senhor fala na Tua palavra. O Senhor oferece, meu Pai, aqui está, meu Pai, a bênção, a maldição, a vida e a morte, o que nós vamos escolher? Meu Deus, o dia de amanhã não nos pertence, nós não temos o ontem, nós não temos o amanhã, nós temos o agora. E obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nesse dia muitos já viveram livramentos, testemunhos, muitos já receberam vitórias, muitas boas novas, meu Pai, já foram entregues. Quantas portas foram abertas e quantas foram fechadas? Obrigado, Senhor. Meu Deus, tudo que vem de Ti é perfeito. Meu Pai, a Tua palavra diz que tudo coopera, Senhor. E se tudo coopera, meu Deus, problemas cooperam e também bênçãos irão cooperar. Meu Deus, fertilidades cooperam e esterilidades também cooperam. Tudo coopera. E o que nós estamos vivendo e prestes a viver, meu Pai, neste dia, nesta reunião, meu Pai, vai cooperar muito. Meu Deus, para mais uma vez, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, o Teu nome for, meu Pai, o Teu nome ser mais uma vez honrado e glorificado. Meu Deus, perdoa. Perdoa, meu Pai, se falamos, erramos, pecamos. Perdoa, meu Pai, se entristecemos o Senhor de alguma forma, de alguma maneira. Meu Pai, perdoa, meu Deus, se fomos irresponsáveis e falamos sem pensar. Olhamos, meu Pai, sem pensar. Meu Deus, sentimos, meu Pai. Meu Deus, perdoa, meu Pai, porque ao invés de termos a responsabilidade de observar, meu Deus, e tentar, meu Pai, bloquear aquilo que ouvimos, nós ouvimos. Mas nós também temos a responsabilidade de não deixar cair para o coração, meu Pai. Mas muitos deixaram cair, meu Deus, e ser dominados por sentimentos. Muitos foram dominados, meu Pai, por um peso. Muitos foram dominados, meu Pai, hoje por um sentimento de tristeza, um sentimento de cansaço. Meu Deus, uma autoafirmação, um pensamento que fica em casa, descansa. Vai descansar, você trabalhou o dia inteiro, a semana toda. É só hoje. Quantas vezes, meu Deus, vem aquela vozinha. É aquela vozinha que fala, Senhor, fica só hoje. Assiste aqui em casa. Observa, né? Faz isso aqui. Bota o culto enquanto você lava a louça. Faz isso aqui. Ou quando você vai fazer alguma atividade, meu Deus. Mas nós sabemos, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, não é dividida. Nós não dividimos, meu Deus, o mundo, meu Pai, a santidade do Senhor com a falta da santidade, meu Deus, que o mundo oferece. Meu Deus, que nós possamos entregar, meu Pai, a nossa vida de forma íntegra, honesta, sincera. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, separar o nosso dia, a nossa vida. Meu Pai, que possamos, meu Pai, viver, meu Deus, a Tua palavra. Que nada mais seja uma distração. Que nada mais, meu Deus, venha nos fazer parar, desanimar. Que todo peso, meu Deus, meu Pai, que todo sentimento, meu Pai, de angústia, de amargura,
Meu Pai, que todo demônio, Senhor, que se levantou para destruir a vida do teu povo, que colocou, meu Pai, cansaço, que colocou desânimo, que colocou, meu Pai, pensamentos de desistência, pensamentos de derrota, planos de fracasso, que todo espírito que se levantou para roubar, matar, destruir, que todo demônio, meu Pai, que está bloqueando o entendimento, que está bloqueando, meu Pai, as orações, meu Pai, que essa pessoa não consegue abrir a boca, não consegue fechar os olhos, que todo peso no corpo, peso na alma, que todo problema, meu Deus, que está tomando a mente, tomando o coração, tomando o espírito, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias sobre a vida do teu povo, sobre a igreja, sobre os líderes, sobre os jovens, sobre todos os nossos templos, sobre todos aqueles que estão acompanhando pelas transmissões, que está em casa, meu Pai, e nesse momento está sendo tomado por um desânimo, sendo tomado por uma distração, uma insatisfação, sentimento da insatisfação. Pega tudo que é teu, da vida do teu povo, da vida do ministério, mudança de vida, do povo, dos líderes, dos obreiros, meu Deus, do corpo da igreja. Ai, o nome do Senhor Jesus, e saia! Saia e sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, derramar teu fogo agora sobre nós. Que o teu povo, meu Pai, seja incendiado, Senhor. Que nós sejamos incendiados, meu Deus. Meu Pai, que nós sejamos tomados, meu Deus, por um espírito, Senhor, meu Pai, da coragem, da fome, da intrepidez, da ousadia, meu Deus. Que o Senhor derrame, meu Pai, sobre nós, meu Pai, um espírito, Senhor, meu Deus, da sabedoria, da inteligência. Meu Deus, que o teu povo, meu Pai, comece desde a primeira oração, meu Pai, desta reunião, a ser tomado, meu Pai, ser possuído por novos dons, novos talentos, meu Deus, que possamos, meu Pai, a partir já deste momento, meu Pai, consagrar as primícias deste culto, meu Deus, e que o Senhor, meu Deus, venha guiar, o Senhor venha conduzir, o Senhor venha dirigir, o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, nos modelar, meu Pai, nos lapidar, nos ensinar, Senhor. Meu Deus, que seja, meu Deus, uma reunião, meu Pai, transformadora. Meu Pai, que aqueles que estão, meu Pai, sendo tomados por cegueiras, meu Pai, cegos espirituais, o Senhor arranque as escamas, meu Pai, e que possamos enxergar, ver, possuir, vivenciar, que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu agradeço, meu Pai, o que o Senhor está fazendo e irá fazer, meu Deus. Meu Deus, que a nossa atitude de fé, meu Deus, que nós possamos ser tomados pela convicção da vitória. E que desde agora, meu Deus, o nosso corpo, Senhor, o nosso espírito já seja tomado. E aquele que entrou, meu Pai, com uma aparência triste, já fique, meu Pai, e mude a sua aparência, meu Deus. E mude, meu Pai, a sua postura. E mude, meu Pai, a sua forma de louvar, a sua forma de adorar, a sua forma de orar, a sua forma, meu Pai, de aprender. Meu Deus, que nós possamos já mudar a nossa fisionomia espiritual, emocional e física, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que o Senhor estará, meu Pai, conduzindo, meu Pai, essa reunião. Eu entrego este trabalho em tuas mãos, meu Deus. Que não seja eu, mas seja o Senhor, fazendo, conduzindo, nos ensinando, nos ajudando, meu Deus. Meu Deus, que seja, Senhor, meu Pai, mais uma reunião para a honra e para a glória do Teu nome. Que nada seja feita por nós, meu Deus. Nada, meu Pai, seja feito por nós, mas somente para o Senhor, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Samuel, eu pedi ao Senhor
Abra sua Bíblia no livro de Salmo 113, versículo 1. Louvado seja o Senhor, sim, louvem, ó servo do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louve o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Entronizado nas alturas, ele se inclina para ver ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Vamos ler juntos esse 7. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Vamos continuar. Coloca-os entre os príncipes de seu povo. Repita comigo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. A infertilidade era considerada uma negação de bênção, propósito e desejo de Deus. E era também motivo de provocação, zombaria. Vemos claramente que a fertilidade sempre foi controlada pelo Criador, o Senhor Deus. Vemos em vários casos Deus permitindo situações de esterilidade para que a fé fosse manifestada. Nesse assunto, a esterilidade é um teste. Ela vem como um teste de perseverança, um teste de oração. A oração e o voto de Ana transformaram não somente a vida dela, mas também por toda uma nação. Quando nós lemos um pouco e vemos que Abraão, ele aprendeu a cultivar a fé na promessa de Deus muito antes de Isaac nascer. A esterilidade é sequidão, mas quando a bênção do Senhor é derramada na terra, ela produz. Ventres geram, o deserto floresce. Nós vemos que a cura da terra, dos úteros, sempre foi provocada através de grandes atitudes de fé. Ou seja, atitude de incredulidade gera sequidão e gera esterilidade. Ana é um grande exemplo de quem provocou um grande problema, que foi Penina, mas também ela provocou um grande milagre. Ana, ela desejou, esperou, e Ana, ela viveu o seu milagre. Repita comigo, Ana se levantou. A estéril se levantou. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira, repita comigo, a primeira se chamava Ana. E a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Ana era a primeira mulher, a primeira esposa de Eucana. Mas, para manter uma descendência, Eucana, ele foi e ele pegou outra esposa. A atitude de Ana não foi muito diferente da atitude de Sara. Sara se precipitou, Sara, ela quis acelerar processos, pegou Agar e teve um filho com Agar.
No caso, Abraão e Agar. Agora, Ana, ela se precipitou de que maneira? Ela não parava de chorar. A Bíblia diz que Ana chorava, que Ana se vitimizava, que Ana não comia. Esse é o resultado de quem não faz a coisa certa. Não foi a escolha de Ana colocar Penina na família. Ana não queria Penina, mas a atitude de Ana gerou a Penina. A Ana ela já tinha um problema, ela era estéril. Deus não pode abençoar, abrir uma madre de uma mulher que não age de uma maneira correta, não utiliza a fé de uma maneira correta. Não foi a escolha de Ana colocar Penina, mas a forma que ela agiu, ela fez gerar outra esposa. Quando Deus não respondeu Ana, Eucana, para manter sua descendência, ele pegou outra esposa. Lembre-se sempre, não tem meio termo. Ou você vence, ou o negócio fica pior. Não adianta você achar que as coisas na tua vida vai ficar do mesmo jeito. Você não faz o que tem que fazer e acha que vai permanecer levando com a barriga, empurrando as coisas. Não acha que a dívida que você tem hoje vai permanecer igual. A gente sabe que se você não paga a dívida com o banco, no outro mês está maior. Os juros, ele vai comendo. A dívida que era um valor, ela pode até, dependendo, até dobrar de um mês para o outro. Da mesma forma, a nossa vida é aquilo que Deus nos apresenta. Se eu tenho um problema e eu não enfrento o problema, e eu não vou de encontro ao problema, e eu não tenho coragem para resolver o problema, e eu não tenho a fé e a disposição, um coração, uma intenção, uma motivação certa para resolver o problema, esse problema fica pior. A Ana já tinha um problema. Agora ela tinha 2 problemas. Porque a Bíblia diz, ela usa essa expressão, a sua rival. A Bíblia chama Penina de rival. Ela já não podia dar filho para Eucana. A descendência ia parar ali. Ele não teria uma família. Ele pegou mais uma, e ele amava Ana. Às vezes a gente quer colocar que, alguns acreditam, coloca de uma maneira que ele não amava, mas ele oferecia porção dobrada, oferta dobrada por Ana. A Bíblia diz que ele amava a Ana. Eucana amava e dava porção dobrada. Deus sempre vai colocar uma penina em nossa vida quando nós não agimos certo com Deus. Ou seja, quando você não é rápido para dar respostas de fé, você está provocando problemas maiores e afastando soluções da sua vida. Ou seja, não bastando esterilidade de Ana, agora soma Penina. Nada é tão ruim que não possa piorar. Uma frase que a gente já ouviu demais, e mais uma vez Ana está nos ensinando. Agora ficou pior. Você já tinha situações de sequidão na sua vida, agora você vai ter por anos uma penina te atormentando, te provocando. A Bíblia diz que ela provocava e ela zombava. Ana só chorava, ela não comia. E quem provocou tudo isso? Quem fez nascer Penina? Quem fez chegar Penina? Quem fez Eucana buscar uma Penina? Foi a própria Ana. Porque quando você não se levanta na fé, Deus ele entrega situações maiores, problemas maiores, para alguma coisa te mover. Porque infelizmente, muitos, ao invés de se incomodar com o problema, se adaptam ao problema. Ao invés de você pedir a cura de uma paralisia, muitos pedem uma bengala.
Ao invés de você pedir a cura de uma situação, muitos se adaptam. Agora pede o quê? Meu Deus, me ajuda a comprar esse medicamento. Me ajuda eu manter esse medicamento para o resto da vida. Quantas vezes a gente vê pessoas chegando aqui com diagnósticos, médicos falando, você vai ter que tomar esse medicamento pelo resto da sua vida. E a pessoa ela fala, é isso mesmo. Não tem o que fazer, o médico disse. Essa foi a sentença, não tem o que fazer. Deus está dizendo que você pode ser curado, liberto, livre. Deus diz que Ele pode fazer qualquer coisa. Deus diz que pode te curar, te levantar, te sustentar, te transformar em uma coluna, prosperar a tua família, restaurar teu casamento. Mas muitos ficam com a última palavra de um médico, de um psiquiatra, de um advogado, de um juiz. 3. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Esse versículo, ele relata que os sacerdotes eram Hofni e Finéias, os filhos de Eli. E aqui já quebra muitas narrativas de muitas pessoas que culpam outras pessoas, que culpam outras situações, que culpam até mesmo lideranças pelos seus fracassos. Porque aqui fala de líderes caídos. Eu pedi ainda para separar aqui, em 1 Samuel 2,12, na NTLH, os filhos do sacerdote Eli não prestavam. Olha como a Bíblia relata eles. Os filhos, Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Na King James fala, os filhos do sacerdote Eli eram ímpios. Na NBV ainda fala, eles eram maus. Eles não prestavam, eles eram maus, eles eram ímpios. No 17 ainda fala, assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Líderes corruptos. Mas quando a Ana mudou o comportamento dela, todo o resultado da vida dela foi alterado. Quando Ana ela mudou a sua fé, toda a sua vida foi alterada. Então não adianta usar os argumentos que foi por causa de líder, que foi por causa disso, por causa daquilo. A Bíblia faz questão de mencionar que foi no tempo deles, de Hofni e Finéias, que a própria Bíblia diz que não prestavam, que eram maus, que eram ímpios. Quando Deus quer te abençoar, em qualquer situação, em qualquer lugar, sobre qualquer liderança, você é abençoado. Você é curado. Você se torna fértil novamente. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Quem fechou a madre, como diz na Almeida? Quem fechou a sua madre? Quem fechou o seu útero? Quem deixou ela estéril? Foi Deus. Eu acredito que a fé de Eucana que ele depositava, e essa porção dobrada, essa porção especial, como a Bíblia diz, fez uma diferença de que forma? A diferença foi para abrir os olhos da Ana. Porque a vida da Ana só mudou quando ela manifestou a sua própria fé. Nós podemos buscar, nós podemos lutar, nós podemos oferecer sacrifício, nós podemos ofertar e fazer atos grandiosos de fé para uma pessoa.
coisas podem ser encaminhadas, Deus pode sustentar, mas somente quando nós tomamos as nossas atitudes, os nossos atos, quando nós decidimos, tomamos uma decisão, é que a nossa vida é alterada. A bispa depositou uma fé, a fé dela por muitos e muitos anos na minha vida. Mas eu só pude enxergar o que ela queria quando eu mesmo tomei as minhas decisões. Ela lutou, buscava eu enxergar coisas que eu não enxergava. Mas tem coisas que só você vai mudar. Tem coisa que só você vai poder realizar. Tem coisas que a gente busca, a gente luta pelos filhos, a gente investe nos filhos, a gente faz atos, sacrifícios, guerras, mas tem situações para a própria experiência, maturidade dos filhos, eles vão ter que lutar. Isso eu vejo com o João, com o Davi, isso eu vi na minha própria vida. Ela lutava, passava muito tempo conversando, mas tem coisa que eu não enxergava. Mas Deus, Ele vai limpando as escamas, Ele vai abrindo o coração, Ele vai dando visão, Ele vai dando discernimento, Ele vai dando relacionamento. E agora eu consigo ver. Agora eu consegui ver muitas coisas. Hoje eu não ajudo só a mim, hoje eu ajudo outras pessoas. Deus, Ele faz de uma maneira que você não se torna somente uma pessoa abençoada, você leva a bênção. Você não somente se cura, você leva a cura. Você não sai de uma pessoa miserável, agora você leva prosperidades. Por isso que a coisa mais importante que uma mãe e um pai pode deixar para os filhos como herança é a fé. A herança, se não administrada direito, ela acaba. Se hoje a gente vê diversas vezes pais e mães deixando herança para filhos, mas se não sabe administrar, eles torram tudo. Até esses programas de reality show, a gente vê muito isso. O pessoal pega 1 milhão, 2 milhões, não dá 6 meses, já não tem mais nada. Várias vezes o cara ganha na Mega Sena, torra tudo em 5, 10 anos. Tênis fica velho, roupa rasga, videogame fica ultrapassado, celular fica ultrapassado, televisão fica ultrapassada, carro envelhece, até mesmo enferruja. Móveis, mobílias apodrece, até mesmo você pega muitos cheios de cupins. Festa tem todo dia. Tem pessoas que acham que o seu maior tesouro é suas paredes de diplomas e de experiências e de cursos. Agora, tudo isso é temporário. Temos que ensinar e aprender a diferença de eterno e temporário. A diferença daquilo que vai durar em nossa vida, daquilo que vai passar. Porque tem pessoas que colocam carros, colocam como empregos, colocam como dinheiro, colocam como muitas coisas, como se fosse eterno. No final do jogo, tudo vai voltar para a caixinha. No final do jogo, tudo acaba. No final do jogo, tudo é guardado no tabuleiro para o próximo entrar e jogar. O que vai ficar na nossa vida é aquilo que nós fazemos e realizamos para Deus. O que é eterno é Deus. O que é eterno é a nossa alma. O que é eterno é aquilo que nós fazemos para o próximo. Aquilo que nós ensinamos à próxima geração. Nós temos que entender que o eterno é o que mais importa na nossa vida. A fé. Quantas vezes eu troquei festas de aniversários, saída com meus filhos para ir numa praça, para ajudar o próximo, para entregar um cobertor, para tomar chuva. Aquilo é a coisa mais importante depois do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente pega a história daquela mulher, quando Jesus estava na casa do Simão leproso, ela foi lá, pegou o perfume, quebrou, derramou sobre a cabeça de Jesus. Aqueles discípulos ficaram indignados,
falaram, aquilo poderia ser vendido por 300 moedas de prata e dado aos pobres. E Jesus diz que pobres, todo dia vai ter. Pobres não vai acabar. Todo dia você pode ajudar um pobre. Agora ele não estaria lá todo dia. E disse que aquela atitude que ela teve, aquela atitude de fé, por onde o evangelho fosse passado, ela iria ser lembrada. Tudo que fazemos para Deus vai se tornar eterno. A nossa fé. Atitudes como essa provocam o mundo espiritual. E sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não tinha dado filhos. Ela provocava, no versículo 6, ela provocava, ela zombava, ela insultava, ela desprezava. Isso era frequente. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E, a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Repitam comigo, todos os anos. Era a mesma coisa. Todos os anos era a mesma coisa. Mas eu posso pegar todos os anos e trocar por todos os meses. Eu também posso pegar todos os meses e trocar por todas as semanas. Posso trocar também por todos os dias. Penina, ela provocava Ana em que momento? Ela provocava Ana quando ela ia ao shopping? Ela provocava Ana quando ela ia para alguma festa de aniversário? Sim ou não? Ela provocava Ana quando ela ia para a academia? Ela provocava Ana quando ela ia para um barzinho, ouvir um funk, um forró, um sertanejo? Ela provocava Ana quando estava indo para a praia? Ela provocava quando ela estava indo para a igreja, aqui, a casa do Senhor. Penina, ela provocava. Onde você vai? Hein, ô amaldiçoada? Você é uma amaldiçoada, você é uma estéril, você é uma seca. Você não pode dar filho. Você não pode dar os filhos, você não pode sair nada de você. Você é uma péssima esposa, seu ventre é seco. A Bíblia coloca ela como uma rival, como uma pessoa que era um problema. Uma pessoa que zombava, uma pessoa que pesava todos os dias de Ana. Ela não ficava somente naquela coisa pequena, naquele comentário, mas sim a Bíblia coloca e ela nos mostra que ela era uma rival. Mas isso só acontecia quando ela estava indo para a casa do Senhor. Quantos aqui pode falar que, bispo, quando eu vou para a igreja, alguma situação acontece? Quando eu vou para a igreja, familiar meu, família, situações acontecem para eu não vir à igreja. Quantos podem me confirmar isso? Todos aqui têm uma penina com outro nome. Todos aqui têm uma situação que vem para te atormentar. Porque se ela fosse todo dia para a igreja, todo dia a Penina iria falar. Todo dia a Penina iria zombar. Todo dia a Penina seria um problema. Pesando, falando. E qual é a atitude dela? Qual é a atitude? Coloca o versículo para mim. E cada vez mais Ana chorava muito. E ficava sem comer. Ela se vitimizava, ela ficava sem comer. E a gente vê que ao invés de você chorar aos pés do Senhor, ao invés de você jejuar, ao invés de você ter motivos que vão te trazer algum benefício para a sua vida, muitos estão aqui chorando aos pés de médico, chorando aos pés de gerente, chorando aos pés de cliente,
chorando por situações que vêm para te fazer parar, te fazer desistir, te colocar um peso na tua vida. Aqui nós vemos duas pessoas em duas situações opostas, ambas conhecedoras da palavra, ambas não praticavam e falharam miseravelmente naquilo que conheciam. Se eu colocar Penina e Ana, quem você se identifica? Você é aquela pessoa que está sendo abençoado em alguma área e está pesando a vida do outro? Está zombando do outro? Está sendo um problema na vida do outro? Ao invés de levantar, você está mais afundando do que ajudando? Ou você é até sendo uma penina, uma zombadora, essa pessoa arrogante? Ou às vezes a gente está na posição de vítima, a posição de Ana, chorando, se vitimizando, querendo desistir. Todos os anos a mesma coisa. Todos os anos agora vai. Agora eu consigo. Agora eu faço esse propósito. Agora eu faço... Agora eu paro de ficar uma semana eu vou na igreja, uma semana não. Um mês eu tomo a ceia, outro mês eu não tomo. Um mês eu pego firme, outro mês eu não pego. Todos os anos era a mesma coisa, entra ano e sai ano. Entra ano, minha vida financeira está boa, no meio do ano ela já está ruim, no final do ano já está péssima. Deus vai, levanta e começa bem em janeiro, já fica meia boca em fevereiro, e só vai oscilando mês a mês. Começa bem o casamento, depois começa com briga, volta à atitude de imoralidade, começa a olhar para o lado, começa a procurar. A fé não pode somente ser para conquistar, mas a fé é usada para sustentar. Nós temos que pegar a fé e usar para sustentar a nossa vida. A persistência, presta muita atenção. A persistência, ela vem para você conquistar. A consistência vem para você manter. A gratidão vem para você multiplicar. Nós não podemos ficar nessa oscilação. Porque a gente já sabe qual é o pé. Aos pés de quem eu vou chorar e vou me vitimizar, ou vou jejuar, ou eu vou pedir socorro? Porque tudo que era colocado aos pés de Jesus não ficava normal, não ficava igual. O doente ficava curado, o paralítico andava, o cego enxergava, o surdo ouvia. Às vezes nós estamos numa situação assim, que todos os anos era a mesma coisa. Mas Ana só mudou a vida dela quando ela mudou a fé que ela possuía. Quando nós mudarmos a nossa fé, nós mudamos a nossa vida. Amém? Você tem que lembrar que a fé, ela é usada para conquistar, para sustentar, para transbordar. Ele é quem? Aquele que Deus levanta e sustenta. Nós somos numa reunião que é para nos ensinar um segredo que não é segredo do vitorioso. Eu já sei que pode ter uma penina, bispo, mas eu não tenho. Agradeça a Deus que não tem uma penina então. Mas se você não mudar a sua atitude de fé, não mudar o seu modo que você conduz a sua vida espiritual, Deus vai te colocar uma penina. Você que já tem uma penina, lembra que antes você não tinha uma penina. Você estava estéril nessa área, mas ainda não tinha um zombador. Agora tem. Todos os atos que Deus faz em nossa vida, vêm para demonstrar o amor dele. O amor de Deus é isso. É não deixar nós nos mesmos lugares, em lugares secos, miseráveis, lugares que não traz glória para Deus.
Ana não era um bom exemplo para Deus. Ana não representava bem o nome de Deus. Deus não quer pessoas que ficam se vitimizando, chorando. Pessoas que vivem reclamando. Pessoas que vivem como aqui, ó, no 8. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana, por que você chora? Por que não come? Você acha que Eucana não sabia? Você acha que Eucana não sabia o que ela estava chorando? Mas Eucana, ele olhou para as qualidades. Ele olhou o que ele tinha. Infelizmente, pessoas ingratas, pessoas que possuem o espírito da ingratidão, da insatisfação, ela pega esse problema, que não digo que é um problema pequeno, é um problema, mas para Deus não existe isso, se é pequeno ou grande. Ela pega esse problema e transforma ele em um Deus. Ela chora pelo problema, ela jejua pelo problema, porque é isso que ela fazia, e nunca trouxe solução para o problema. Mas quando ela chorou, ela se dedicou, ela foi a Siló, ela teve atitudes corretas para Deus. O problema não foi mais um problema. Ana fez da esterilidade o seu Deus. Infelizmente, a ingratidão faz você focar naquilo que você não possui e esquece totalmente aquilo que você possui. Eucana tinha um marido que amava. A Ana tinha um marido que amava. Ana não fala, a Bíblia não fala que ela tinha problema financeiro. Ana, ela era abençoada. Agora, tem pessoas que pegam esse problema e agora nada mais é bom. Tudo se tornou ruim. Casamento se tornou ruim, porque é isso que ela estava fazendo. Um problema que ao invés de ficar nessa área, ela contamina todas as outras áreas. Você acha que o marido dela, o Eucana, estava feliz com uma situação dessa? Você acha que ele estava feliz porque ele estava infeliz porque ela não tinha filhos, ou ele estava infeliz porque ela não parava de chorar, ela não comia, ela se vitimizava? Eucana, ele estava preocupado com Ana, mas a Ana estava olhando somente para ela. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Repita comigo, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Presta muita atenção. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló. Quando nós comemos e se alimentamos da coisa certa, daquilo que sustenta, da palavra de Deus, quando a gente come e bebe, e é tomado por aquilo que alimenta, o Espírito nos alimenta, ela se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Ela estava fazendo agora o que era certo. Aquilo que iria funcionar. Quando você chora, quando você se derrama, quando você coloca numa posição de servo, de humilde, como a gente vai ver no próximo versículo, Deus começa a prestar atenção, porque agora isso é uma atitude de fé. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, a palavra serva denota a humildade.
Quando nós agimos com humildade, o que Deus faz com os humildes? Mas com o orgulhoso? Eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Nós vemos que ela fala filho, ela fala dele, ela estava buscando um homem. Enquanto ela fazia essa oração, o Senhor Eli observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouviu som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga este vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Olha o discernimento. O discernimento de Eli. Um homem que pelo jeito não acostumava ver muitas pessoas se derramando. Para ele era mais normal um bêbado do que uma pessoa se humilhando, se derramando e buscando ao Senhor. Porque essa é a liderança dele. Mas você vê uma humildade, uma reverência. Ela respeitava uma autoridade. Ela não se ofendeu. Ela respondeu com toda a educação do mundo. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Até a ciência já tem pesquisas falando sobre o comportamento, sobre a postura, sobre aquilo que você, a sua comunicação postural. Se você anda para baixo, desanimado, o corpo começa a liberar sentimentos, química de tristeza. Quando você anda ereto, quando você anda com uma posição de vitorioso, uma posição confiante, o seu corpo começa a liberar outras químicas. Quando nós vemos uma coisa dessa, a gente vê que, de que maneira Deus pode abençoar uma pessoa? Uma pessoa que ela vive triste nos cantos, se vitimizando. Uma pessoa que vive se amargurando, ficando sem comer, chamando a atenção de todo mundo. Ou uma pessoa que se levanta, volta à sua rotina normal, entende que mudou primeiro dentro, porque nada vai acontecer fora se não acontecer dentro primeiro. Ela mudou o seu espírito, ela mudou a sua fé, ela mudou o seu comportamento, ela mudou as suas convicções. Ela começou a enxergar a bênção ao invés de situações que já estava destruindo a sua vida há anos, destruindo o seu casamento. Ela tomou uma decisão. E a partir desta decisão, ela voltou à sua rotina. O seu rosto mudou. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo, foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana, no versículo 18, quando a gente viu, muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, o seu rosto já não estava mais triste. Ela já estava grávida, sim ou não? Sim ou não? Pela fé, sim. Primeiro você engravida pela fé. Primeiro você elimina a esterilidade pela fé. Primeiro você dá passos de fé. Primeiro você vai e anda no terreno pela fé. Primeiro você vai e unge o carro que você vai, que é pela fé. Primeiro você vai e declara clientes novos pela fé. Primeiro você engravida daquilo que Deus te falou pela fé.
e depois, na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo. Agora já é uma família. A Bíblia já fala, uma família. Foi adorar o Senhor novamente, depois voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações e o Senhor se lembrou dela. Por quê? Porque ela chamou a atenção de Deus. Ela chamou a atenção pela fé. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Repita comigo, eu o pedi ao Senhor. Qual é o Samuel que você está pedindo a Deus? Fala agora. Qual é o seu Samuel que você quer? Emprego, casa, casamento, trabalho, salário. Eu o pedi ao Senhor. E quando o menino foi desmamado, Ana levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha, uma vasilha de couro cheio de vinho. Depois que sacrificaram um novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza, o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui há anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Repita comigo, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora, eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. É muito forte para mim, porque desde o primeiro a pessoa pode ter 10 filhos. Desde o primeiro ao 10º. Filho é uma bênção, é muito importante. Eu tenho 2 e sei que somos igual, amo os 2. Mas me faz lembrar que quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei praticamente 10 meses trabalhando como corretor e eu não vendi nada. Eu não consegui vender nada. Como você se sustenta? Porque não tem salário fixo. Você ganha por comissão. Quem é corretor sabe o que eu estou falando. Você ganha por comissão. E eu fiquei 10 meses. E eu tinha feito um voto com Deus. O primeiro apartamento que eu vendesse, a comissão iria para o Senhor. Essa era a maior atitude de fé da minha vida. Por quê? Porque uma coisa é você ter isso quando você tem um capital. Outra coisa é quando você não tem nada. Você passa mês, você sabe que você usa carro, tem que ir para o imóvel, tem que levar cliente, tem que fazer todo o processo. E você vê, uma coisa é você realizar o primeiro voto, o primeiro salário, a primeira comissão do primeiro mês. Quando você chega no segundo, quando chega no quarto, quando chega no quinto, meu Deus do céu. Quando chegou no 10º, Deus abriu uma porta, vendi, peguei o primeiro, aquele cheque que eu lembro que era R$ 3.455, peguei ele direto, botei na arca. Isso já faz uns 10 anos isso. Até hoje isso reflete na minha vida. Aquela atitude de fé que eu tive, aquilo até hoje respinga na minha vida. Era o primeiro filho, eu não trabalhava, nunca trabalhei como corretor. Era o primeiro filho, era o primeiro salário, era a primeira bênção. Era o resultado de meses e meses de trabalho. E quando você vê que, quando você está com o seu filhinho na mão, e saber que aí ele já é do Senhor, é uma atitude de fé que chama a atenção de Deus. Não adianta. Eu conheço várias pessoas que fazem a mesma coisa. O primeiro salário. Eu lembro que até semana passada ainda tinha, não sei se a Vera está aqui. A Vera está aqui ou não? Tá? A Vera ali, ó. Pois filma ela. Levanta aí, Vera.
Isso, as pessoas estão olhando. Ela falou para mim ainda que uma das primeiras, das maiores vendas que ela teve, ela fez o quê? Ela fez um voto, que a primeira venda, independente do valor, seria para o Senhor. E ela precisava do dinheiro. Ela foi abençoada na semana passada, isso foi, na semana passada, né? Foi. E ela foi abençoada, pegou aquilo, a venda dela, a comissão dela, deu tudo para o Senhor. Mas diversas vezes a gente vê pessoas dando o seu primeiro filho, o primeiro salário. Essa atitude de fé chama a atenção de Deus. Essa atitude de fé abre ventres. Essa atitude de fé pega a pessoa estéril e transforma numa pessoa frutífera. Uma atitude como essa não tem como não mexer no mundo espiritual. Na minha vida mexeu e até hoje, 10 anos depois, eu vejo ainda respingar a bênção na minha vida daquele ato. Depois de 10 meses, sem vender nada, no zero, sempre na reserva o carro, passando por situações, carro quebrando, não tinha como, aquele valor foi muito difícil. Mas mais difícil foi eu pensar que eu poderia quebrar um voto e entristecer a Deus. Aquilo, com a minha pequena experiência de fé, eu já tinha esse entendimento, que eu não poderia fazer isso. Eu não poderia quebrar um voto. Porque da mesma forma que se eu não cumprisse aquele voto, minha vida estaria amarrada até hoje. Essa atitude de fé, esse cumprimento de voto, fez ventre e esterilidade da minha vida. Porque depois dali, eu saí, arrumei um emprego de estagiário, depois arrumei um outro emprego ganhando muito mais, sendo poderosamente abençoado. O carro fundiu o motor, mas depois Deus abriu uma porta e dali consegui um carro zero. E foi bênção atrás de bênção, porque eu sei que naquele momento, aonde não tinha da onde tirar, aonde você ficava assim, vendendo almoço para pagar a janta. Eu lembro que eu levava a marmitinha, tinha que comer no carro, e não é um problema, né? Comia, era gostoso, esquentava no micro-ondas, comia no carro lá, era maravilhoso. Mas quando você olha os outros corretores, né? Tudo vem, né? Come no restaurante, bonitinho. E você sabe que o primeiro não é seu. Isso precisa de muita fé. Você precisa dessa convicção. Você precisa de ser tatuado pelo Espírito. E saber o que chegar na tua mão, desde R$10 a 10 milhões, o primeiro é do Senhor. Por isso que muitos estão com a vida amarrada. Porque até hoje não entregou o Samuel que foi prometido. Até hoje sabe que aquele filho é do Senhor, aquele valor é do Senhor, e finge que não é. E finge que Deus esqueceu. Nós não podemos mais brincar. Porque essas coisas, eu vejo que toda pessoa que faz um voto desse, do primeiro trabalho, o primeiro emprego, a primeira venda, venda da casa, venda do carro, quando faz um voto como esse, que exige muita fé, a vida é destravada. A pessoa começa, sai daquele riacho e entra naquela cachoeira. As coisas começam a andar, uma coisa vem atrás da outra. Eu lembro que coisas começaram a vir uma atrás da outra. E foi tão rápido, porque eu lembro que eu era, acho que no 9º mês, eu falei, meu Deus, está errado, não dá. Não está errado, não aceito. Não aceito isso. Eu já falei que é do Senhor o primeiro. Eu preciso andar. E o negócio não vendia. Eu lembro de um cara que é para desanimar. Eu lembro de um cara que eu levei ele em 8 imóveis. Né? O abençoado, para não falar outra coisa, foi e fechou direto com o proprietário. Deixou na mão. Eu falo, não, é teste demais. É teste demais. Quem sabe o que eu estou falando sabe. Né? Tá lá, fez com o cara, mostrou o carro, né? Vendedor de carro sabe, mostrou o cara vai e fecha com outro vendedor. O outro vai e fecha com outro corretor. O outro cara vai e fecha com outra imobiliária. Por quê? Porque a comissão é 1% mais barato. Mas a gente sabe que é Deus que faz isso. O problema não era o cara, Deus estava me testando. O cara podia ser minha penina.
Quantas peninas que a gente vem pela vida? E o que eu vou fazer com essa penina? Pegar um travesseiro e matar ela à noite? Ou entender que aquilo é um teste que eu preciso passar? Bendita penina, bendita lepra de Naamã. Nós precisamos saber que se Deus colocou algo na nossa vida, é para nos elevar e não para nos derrubar. É para fazer de nós se aproximar mais de Deus e não correr de Deus. É fazer de nós pessoas corajosas que mergulham em águas mais profundas e não fica no riachozinho, na beiradinha, só pegando os caramujinhos. Deus quer que a gente pega tubarão. Deus quer que a gente vai, pula e sai com grandes, gordos peixes. A vida com Deus é desafiadora, mais vitoriosa. Quantas vezes eu vi coisas acontecer e faz a gente duvidar, não adianta. Mas naquele momento você já tira aquela dúvida e troca pela certeza, Deus falou isso comigo. Eu vou ficar com aquilo que Deus falou. Porque todo dia vem uma penina para fazer a cada um de nós acreditar em mentiras. Eu tenho certeza que quando a gente vê no próprio versículo 18, quando a gente muda a nossa fé, quando a gente muda a nossa fisionomia, quando a gente já anda convicto que eu já recebi, isso é uma atitude de fé, é acreditar no invisível, é acreditar no imaterial, é pegar e acreditar no intangível. Porque o invisível se torna visível, o imaterial se torna material, o intangível se torna tangível. Tudo que parece impossível se torna possível. Por quê? Porque eu acreditei no que Deus falou. Eu acreditei nas promessas de Deus e eu parei de ficar chorando por problema, porque Deus não responde dor, Deus não responde choro, Deus não responde nada disso. Deus responde fé. Foi naquele momento que ela teve aquela atitude. E coisas começaram a acontecer na vida dela. Porque Deus responde fé. E quando a Ana se levantou no espírito, na fé, e fez aquilo que ela nunca havia feito, viveu aquilo que ela nunca havia vivido. Nós temos que dar passos como esse. Passos inéditos para viver o inédito. Passos que parece impossível, mas para começar a viver o possível. Milagres inéditos exigem passos de fé inédito. Ana fez a mesma coisa por anos. E ela recebeu os mesmos resultados por anos. Nós precisamos entender, se eu estou fazendo a mesma coisa, por que eu vou ter um resultado diferente? Eu vou ter o mesmo resultado. Se entra ano e sai ano, eu choro. Se entra ano e sai ano, eu começo bem. Eu começo com uma palavra profética, 10 vezes mais. Emanuel, não sei o que mais. E eu chego em fevereiro, já estou parando. Eu começo o propósito, já nem sei onde está. Quantas vezes já vi pessoa fazer 4 propósitos? Porque toda hora perdia no trabalho, perdia na casa, perdia na academia. Como Deus abençoa uma pessoa dessa? Que se ela pega um propósito, que aquilo foi que Deus falou com ela, passou aqui, foi ungido, está perdendo em todo lugar. É pessoas que vão entregando. Nós não podemos mais entregar aquilo que Deus nos deu. Aquilo foi Deus que deu, se Deus me deu, eu tenho que abraçar, proteger, zelar aquilo. Aquilo que Deus me deu, eu não posso entregar. Ana, ela fez a mesma coisa e no ano que ela se levantou e agiu a fé, a vida dela foi transformada poderosamente. Tudo mudou. Aquela mulher estéril começou a gerar filho um atrás do outro. Em 1 Samuel capítulo 2 diz, então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor, ó Senhor,
Me fortaleceu, agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Vamos falar todos juntos. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E a que tinha muitos, desfalece. Quem disse que o mundo não gira? Quem disse que Deus não te ouviu? Quem disse que você ia permanecer nesse tempo, nesse lugar, nessas situações, por uma vida toda? O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns, enriquece outros, humilha e também exalta. Deus tem o poder de tudo. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Ninguém vencerá só pela força. Você não vai vencer porque você é talentoso. Você não vai vencer porque você é carismático. Você não vai vencer porque você tem uma lábia. Você não vai vencer porque você tem vários diplomas. Você não vai vencer porque você tem seus contatos. Você não vai vencer porque você planejou tudo, você armou tudo. Você só vence se Deus quiser que você vence. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Quando nós acreditamos mais em nós do que em Deus, nós estamos lutando contra Deus. E o que acontece? Somos despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga toda a terra, ele dá poder a seu rei. Ele dá poder ao seu rei, concede força a seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Ana louvou ao Senhor pelo que ele fez pelos filhos. O nascimento de Samuel foi uma grande resposta para Deus. Eu não preciso apresentar quem foi Samuel. Samuel foi um homem íntegro. Samuel ungiu Saul. Samuel ungiu poderoso, abençoado Davi. Ele também foi a resposta para a necessidade de Israel, um profeta direcionado por Deus. Nós precisamos hoje levantar, porque somente quando a Ana se levantou na fé, toda a esterilidade dela foi tirada e foi trocada pela fertilidade. A mulher que não tinha filho agora tem 7, e as que tinha desfalece. Deus está trocando lugares. Deus está pegando o estéril e colocando 7 vezes mais. Deus está pegando os que zombavam e colocando a esterilidade. Não vai ficar assim. A vitória vai depender de você. Se você se levantar na fé, as coisas vão mudar. Ele vai curar o que está infértil. Você crê? Ele vai usar dor, toda esterilidade, toda angústia, como ela falou aqui, ó, é uma mulher angustiada.
ela estava triste. Ele vai usar tudo isso aqui para a glória dele. Toda essa situação que parece que vem para nos matar. Parece que a gente vai morrer com esse problema. Deus vai levantar os que estão no chão, e este darão a volta por cima. Ana deu a volta por cima e ela viveu uma grande vitória. O arco dos poderosos serão quebrados. Deus levanta o pobre do pó, do monte de cinzas, e coloca na posição de honra. O momento é de nós levantarmos a nossa fé. Porque todas as áreas estéreis serão mudadas pela fé em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio que essa palavra ela veio para pegar o estéril e derramar 7 vezes daquele que não tinha. Uma situação que não andava. Mas a partir da sua mudança, a partir da sua convicção, a partir da sua alteração de fé, nessa situação, Deus ele vai abrir madres. Essas madres serão abertas, os ventres serão abertos. A fertilidade vai voltar para a tua casa, a fertilidade vai voltar para o teu trabalho, a fertilidade vai voltar para o seu casamento, para a sua família. É uma palavra de fertilidade, é uma palavra de pegar daquilo que está seco para começar a frutificar. Deus tem um lindo Samuel para aqueles que creem em Deus. Você crê? Então se coloca de pé, por gentileza. Neste momento, eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você apresenta. Qual é a sua penina? Qual é a área da tua vida que está estéril? Qual é a área da tua vida que está seca? Qual é a área da tua vida que está infrutífera? Qual é a área da tua vida que não anda? Qual é a área da tua vida que você está sofrendo humilhação? Estão zombando de você. Estão pisando em você. Qual é a área da tua vida que você precisa que Deus faça gerar um lindo Samuel hoje? Apresenta para Deus. Creio que maravilhas tu farás. Maravilhas tu farás. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas tu farás, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Maravilhas tu farás, maravilhas tu farás. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. A bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. 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 Oh, meu Deus. Meu Pai, nós apresentamos nesse momento. Meu Deus, quantos, meu Pai, quantos ventres estão fechados?
Quantos estão, meu Pai, vivendo humilhações? Quantos estão vivendo uma vida seca? Quantos não podem, meu Pai, gerar filhos? Filhos, meu Pai, meu Deus, desde, meu Senhor, do financeiro, filhos espirituais, filhos, meu Pai, na família. Meu Deus, quantas situações está seca, Senhor. Está, meu Deus, somente vindo, meu Pai, meu Pai, para humilhar, vindo para derrubar, vindo, meu Pai, para envergonhar. Declara nesse momento, essa situação que está estéril, essa situação que não está andando, essa situação que passa ano vai ano, todo ano está sendo a mesma coisa, todo ano você está vivendo as mesmas humilhações, todo ano essa situação não está andando, ela não está fluindo, todo ano essa situação vem para afrontar, para te desanimar, para te fazer desistir. Apresenta para Deus. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento e apresentamos, meu Pai, essas situações estéreis, meu Pai, situações, meu Pai, que está vindo, meu Deus, para humilhar, meu Deus, situações que está vindo, meu Pai, para derrubar, meu Deus, abre esse ventre, meu Pai, no financeiro, meu Pai, faça, Senhor, meu Deus, dessa situação que vem para humilhar, essa situação que está vindo, meu Pai, para envergonhar, se transformar, meu Deus, em um grande, poderoso, meu Deus, poderoso testemunho, meu Deus, a oração de Ana, meu Pai, que nós possamos realizar a oração de Ana. Apresenta a Deus qual é a madre que está fechada, apresenta a Deus essa situação que está seca, essa situação que você quer hoje, que você precisa hoje dessa fertilidade, que você precisa hoje desse Samuel. Apresenta hoje para Deus, apresenta hoje. Eu quero que você estenda a sua mão nesse momento para essa situação que não está andando, que está seca, essa situação que está trazendo humilhação, essa situação que está trazendo vergonha. Apresenta a Deus essa penina, apresenta a Deus essa penina, mostra para Deus essa situação que não está andando, que está estéril. Qual é a situação que você precisa que Deus traga fertilidade? Aonde você precisa que Deus faça do lugar onde está seco, que Ele faça se transformar em 7 vezes. Meu Deus, nós estamos vendo aqui, Senhor, meu Deus, o teu povo está apresentando, essa situação, meu Deus. Meu Pai, o teu povo está apresentando situações que não estão andando, situações, meu Pai, que está infrutífera, situações, meu Pai, que está somente trazendo desespero, trazendo vergonha, trazendo humilhações, meu Deus, que a partir, Senhor, deste momento, que a partir destas decisões, que a partir, meu Pai, deste ato de fé, meu Pai, ventres sejam abertos. Eu declaro o ventre da tua vida aberto, eu declaro o ventre financeiro aberto, o ventre conjugal aberto, o ventre familiar, o ventre espiritual, o ventre emocional. Aonde estava seco, não está mais seco. Aonde estava infrutífero, não está mais infrutífero. Está sendo a frutificação, a fertilização, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, esse ventre gerando muitos filhos. Declara para Deus, esse ventre gerando filhos. Declare qual é o Samuel que você quer, qual é o Samuel que você deseja. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando. Ana chorava, Saul invejava, Jacó enganava, Esaú odiava, Penina zombava e nada andou. Deus responde fé, Deus
vergonha, doenças sendo curadas. Declare pela fé: aonde não vendia, vai vender, aonde não andava, vai andar, aonde estava seco, vai se tornar frutífero, aonde não havia filhos, vai ser gerado Samuel, vai ser gerado 7 filhos, 10 filhos, vai ser assinado contratos milionários, aonde você não vendia, vai vender. Declara: você já está vendendo, você já está vendendo, você já está assinando contratos. Aonde estava seco não estará mais seco. A esterilidade foi eliminada, foi excluída, foi destruída na tua vida. A partir de agora, o seu rosto muda, a sua fisionomia muda, você começa a se alimentar direito, porque você já está grávido pela fé, já está sendo, nesse momento, gerado pela fé, esse lindo Samuel. Declare esse Samuel, declare esse Samuel. Enxergue pela fé já esse útero, você já gerando esse Samuel, gerando esse filho. Enxergue nesse momento. Se você sente do Espírito Santo nesse momento, se você sente do Espírito Santo nesse momento, fazer um voto com Deus, fazer um voto que o primeiro que entrar, o primeiro filho, a primeira bênção é do Senhor. Faça esse voto com Deus, porque foi a partir deste voto que o madre foi aberta, que o ventre não ficou mais seco. Se você sente de Deus isso, dê um passo de fé, dê um passo de fé, dê um passo de fé. O primeiro contrato, o primeiro salário, a primeira venda, o primeiro negócio, a primeira conquista é do Senhor. Faça esse voto com Deus. Se você sente de Deus, faça esse voto com Deus, porque foi a partir deste voto, porque a Bíblia diz que na manhã seguinte ela engravidou. Na manhã seguinte, ela engravidou. Ela engravidou. Enxerga você vivendo essa fertilidade. Enxergue você com muitos filhos, muitas bênçãos, gerando muitos contratos pela fé. Enxergue você sendo uma grande coluna, um grande pilar, um grande alicerce da obra de Deus. Enxergue pela fé você realizando o sobrenatural. Você não tinha para você, agora você está sustentando igrejas. Você não tinha para você, agora está construindo templos. Você não tinha força, agora você está sendo instrumento de fortalecimento para outras pessoas. Você passava vergonha, agora você é um homem e uma mulher feliz. O Senhor, meu Pai, entrega alegria. Meu Pai, o Senhor entrega alegria. Meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, a oração de Ana, meu Deus, essa oração, meu Pai, nos faz, meu Deus, ver que o que o Senhor está fazendo é muito maior. Com certeza, o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que Ele me desse esse menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Declare, aquela oração, Deus não se esqueceu dela. Deus não se esqueceu daquela oração. Declara, pedi ao Senhor que Ele me desse essa bênção, essa vitória, esse menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Declare que o Senhor já está atendendo o seu pedido. E ela finaliza no 28. Agora eu dedico ao Senhor
por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. Faça esse voto com Deus. Faça esse voto com Deus. Deus, ele quer pessoas de fé. Deus, ele quer pessoas de fé. Porque dessa forma, Deus, ele está abrindo madres. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E a que tinha muitos desfalece. Senhor, eu oro, meu Pai, declaro, profetizo, meu Deus, eu ligo na terra, para que seja ligada no céu, a cada oração, a cada declaração, a cada profecia, meu Deus, a cada clamor que foi liberado, neste dia, nesta segunda-feira, que ele venha, meu Pai, ser gerado, para a honra e glória do Senhor. Vai ser para a honra e glória do Senhor. Será para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Essa vitória, meu Pai, vai vir como um grande testemunho, um grande favor. Grandes boas novas sairão deste dia, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Eu declaro, eu tomo posse, meu Deus. O Senhor, meu Deus, vai fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oração. Obrigado pelos clamores. Obrigado, meu Pai, por esse portal aberto. Obrigado por esta palavra, meu Deus. Meu Deus, continue falando. Meu Pai, continue fazendo. Continue, meu Deus, nos usando. Continua, meu Pai, nos lapidando. Continua, meu Deus, transformando, meu Pai, aquele pobre, meu Deus, aquele, meu Pai, que está no lixo. Pega aqueles que estão sentados no lixo, meu Deus, e coloca sentado entre príncipes, meu Deus. Nós cremos, meu Pai, no Teu poder. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-o sentado entre príncipes. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos, Senhor. E te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, porque eu creio que nós já estamos, meu Deus, grávidos, gerando o nosso lindo Samuel. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Continue falando, continue conduzindo, continue nos lapidando, nos ajudando. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Meu Pai, se não vir o Senhor, meu Pai, se o Senhor não estiver conosco, nós seremos um povo seco. Mas se o Senhor está conosco, nós somos colocados assentados entre príncipes. Nós te amamos. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém.